a outra questão. A Arábia Saudita, e bem, tem uma visão ambiciosa e desafiante para o seu país. E eu acho que isso é uma das coisas que peca na Europa. E peca em muitos países europeus. Eu sinto isso e a minha mudança para lá, claramente senti isso. E esse foi um dos motivos da minha mudança, de trabalhar com projetos mais arrojados, inovadores e motivadores, que é uma coisa que se vê na Europa, mas que a Europa tem que criar essas dinâmicas também. Tem que se reinventar. A Arábia Saudita, e como alguns países no mundo, sobretudo mais do Middle East e do Sudoeste Asiático, estão com dinâmicas, do ponto de vista arrojado, podemos discutir as questões de sustentabilidade, se são válidos ou não, se são polémicos ou não, mas estão com dinâmicas muito arrojadas e ambiciosas, e o mundo neste momento altera-se brutalmente do ponto de vista estratégico, geopolítico, geoestratégico, e faz com que os países hoje sejam muito competitivos. A Arábia Saudita está a criar índices de competitividade muito grandes por causa da força da mudança que tem que o fazer no seu paradigma económico do oil business para o non-oil business, mas também porque está a aproveitar para introduzir novas dinâmicas de modernidade no país. E isso eles estão a fazê-lo. Podemos discutir se estão a fazer bem, se estão a fazer depressa demais, podemos essas coisas discutirem. Tudo o que é depressa demais tem sempre os seus erros associados. Mas, do ponto de vista de dinâmicas de crescimento, eles estão a fazê-lo e sentem no que têm que o fazer. Porque o país, a estar a entrar num mecanismo mundial de competitividade nos países, percebeu que tinha que entrar em muitos setores de atividade. Em quase tudo o que é setor de atividade, eles estão metidos. A grande questão é que tu estás a dizer, e que faz todo sentido, é que tu estás a testemunhar, e na prática o Vital hoje é um bocado isso, aquilo que está a acontecer hoje, estás a testemunhar o teu fascínio por um país que tem uma estratégia de desenvolvimento, Tem uma visão para o futuro. tem uma visão para o futuro. Correto. E estás a pôr isso em contraste com aquilo que acontece cá, que nós não temos visão para o futuro. Já tivemos. Já tivemos. A Europa também já teve várias visões para o futuro. O E já nosso nos aeroporto é vários um futuros. melhor exemplo, não é? Sim. Diz? O nosso aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa é o melhor exemplo. Eu no outro dia fiquei chocado. O não pior tenho- exemplo, queres tu dizer? O nosso melhor Certo. exemplo de contrastar com essa questão. Fiquei chocado com... só para terem uma ideia, eles adoram Portugal. Portugal é um país trendy fashion no mundo. E vocês sentem-no, porque eu estou do Porto e vejo o Porto e vejo Lisboa, o nível de turismo e das pessoas que chegam cá é brutal. Isto é que estamos a chegar a um nível com uma dinâmica muito grande e é imparável, não tem parado. As pessoas lá só me falam, perguntam, querem informação de Lisboa, do Porto, de Portugal. Imagino E já que não isso- perguntam- O Ronaldo também tem Tem muita muita responsabilidade influência. nisso, não é? Sem dúvida. Tem dois, não só o Ronaldo, não vamos confinar tudo ao Ronaldo. O Ronaldo Eles e o têm- Rui. Chegou lá antes do Ronaldo. Não, mas eles sentem. Há dois parâmetros muito importantes. Um é histórico. Os árabes têm uma noção e uma aprendizagem muito grande sobre o que é cultura europeia e portuguesa. Claro, nós andamos ali a lixá-los Eles conhecem, daquele lado. eles falam logo. Tá. Só para ter, vou-vos contar só uma história. Sabem como é que se diz cor de laranja em árabe? Não. Al Portugal. Ao Portugal? Sim. Porque, e em vários países, vocês forem à Turquia ou à Grécia, Puta, é Portugali. Uhum. Porque os portugueses foram os primeiros a trazer as laranjas doces da China para a Europa. E eles adoram Portugal. Adoram. Só não vêm cá mais porque não há voos diretos. Há imensos sauditas cá que vocês não sabem que eles estão cá. Que estão cá a investir em real estate, em empresas, em projetos, startups, que nós não sabemos, né? Ou direto ou indiretamente estão a fazer. Na engenharia, na arquitetura, empresas que estão a comprar aqui, a fazer negócios de offshore aqui, ou seja, tem empresas de arquitetura portuguesas que foram compradas por empresas sauditas e que trabalham a partir daqui para projetos da Arábia Saudita, e porque interessa-lhes ter, e Portugal é um sítio, um hub muito interessante para projetos offshore, seja no IT, seja no marketing, seja na tecnologia, seja na arquitetura, seja na engenharia, mas eles são muito discretos e eles têm muito cuidado porque eles também, quando eles entram aqui, entram num terreno diferente, a religião é diferente, eles
têm que alterar alguns dos hábitos deles, portanto, isso provoca-lhes alguma, não é desconforto, mas é como nós, portugueses, quando vamos a um território que para nós também é estranho, sei Uma cultura lá, muito para diferente. uma China ou para um Como a Arábia para Saudita. uma Arábia Arábia Saudita. Arábia Saudita, se vocês forem à Arábia Saudita, hoje os europeus, é um país perfeitamente ocidentalizado do ponto de vista de eu vou a muitos, procuro ir a muitos eventos, vou visitar muitas galerias de arte, vou visitar a muitos sítios que têm uns com cariz mais tradicional, outros com cariz mais moderno, e encontro europeus e é uma convivência perfeitamente natural e sentimos-nos completamente integrados naquela cultura. Eu estava a falar mais outras culturas, sei lá, ir países mais ali do Madagascar. ou africanos, ou eventualmente algumas as repúblicas do Turcomenistão, ou do Paquistão, essas questões, quando a gente chega lá, sente-se um bocadinho desconfortável. Quem lá vai mais aquele turista que vai que é trailblazer, que é pioneiro e gosta de arriscar. O tradicional, o mainstream não vai. Hoje o mainstream já começa a ir à Arábia Saudita. Sabes qual é? Eu acho que o nosso desafio passa muito por percebermos qual é o nosso valor. Portanto, obviamente passa por esta visão e qual é que é a nossa estratégia, mas muito qual é que é o valor que nós agregamos nesta estratégia. Ou seja, o que é que eu quero dizer? A Arábia Saudita é um exemplo, mas existem outros países que têm uma visão para o seu país. E por norma, o que eles estão à procura é de captar também investimento para o seu país. Não é? Portanto, o objetivo é que haja mais investimento na Arábia Saudita, que vão Claro. mais pessoas para a Arábia Saudita, que se desenvolva a economia saudita. Então, e Portugal faz o quê no meio disso tudo? Não é? Eu acho que nós não conseguimos ainda perceber como é que nós nos posicionamos. Nós não vamos conseguir evitar o crescimento destes países e destas economias. Sim, nós temos que E lá nós não estar. conseguimos é perceber como é que nós agregamos esse valor. E tu deste algumas pistas, não é? Portanto, nós estamos posicionados de uma forma, seja geograficamente, seja em termos da cultura e do que nós já tivemos aqui, da indústria que temos, ou da economia que temos, de trazer esse valor de serviços acrescentados, seja na engenharia, seja no IT, seja no que for. Que outras coisas mais nós podemos fazer para criar estas parcerias com estas economias emergentes? Ok. Nós temos o mesmo problema com a China. Não é? Nós não sabemos como é que nós vamos crescer a nossa economia, tendo em conta que a economia chinesa também está a crescer e vai crescer muito mais. E nós achamos que é sempre nós contra eles, não é? Exatamente. E não conseguimos Eu, encontrar o nosso Tocaste no espaço. ponto, tocaste no ponto. eu acho que há aqui há uma coisa fulcral que é nós já estamos a contribuir. Nós estamos a contribuir com o consumo, essencialmente. Isso não Não, está a ajudar a nossa economia, não é? temos lá o Rui Certo? e, Exportamos o Rui, e temos lá o Cristiano Ronaldo, temos lá muitas outras pessoas. Portanto, ou Temos seja, mais de 1200 nó- portugueses. nós estamos a exportar talento, Exatamente, exatamente. pessoas. O que nós devíamos exportar era talento. Ou seja, o que nós devíamos exportar era saber fazer. O que nós devíamos, nós não conseguimos é agregar o nosso talento e o nosso saber fazer e transformá-lo em negócio que possa ser valorizado por esses países e trazer valor para a nossa economia. e Mas trazer valor para a aí, nossa economia. O que nós acabamos por fazer é aquilo que sempre fizemos muito bem e que é mau para nós, que é mandar para lá pessoas. Nós sempre fomos bons a ir pelo mundo todo e mandar gente, começámos por mandar marinheiros, não é? Depois para ver se vinha o ouro e não sei o quê. Ou seja, nós exportamos as pessoas, mas não conseguimos exportar o nosso talento. Ou seja, nós não conseguimos agregar valor, pegar nas pessoas que temos, construir propostas de valor e sim vender essa proposta de valor, propor essa proposta de valor, propor essa parceria. Portanto, acabamos por exportar pessoas, simplesmente. não, mas isso também Isso tem a ver é muito a com parte mais pobre. mas isso tem a ver com, e eu não vou esquecer desse, mas queria só finalizar o ponto que era, nós temos 2 ativos muito importantes, um que estava adormecido, que é o nosso peso na história no mundo, e se vocês forem ao Bahrein, fortalezas do Bahrein são portuguesas, se vocês forem ao Oman, tem Muscat portuguesas, vão ao Qatar também, vão ao Museu Nacional do Bahrein ou do Qatar e veem Portugal lá exposto. Portanto, esse é um ativo histórico e de heritage que nós temos e que temos que o saber utilizar. Outra coisa são as pessoas da diáspora que nós usamos. E outra coisa muito importante que nos falta e que temos que criar, e é uma das coisas que me entristece, é a capacidade que nós criamos, e a diáspora, à qual eu pertenço também, a capacidade de criar uma diplomacia económica de Estados que ajude o capital humano e as Mas empresas. para isso tens de ter uma estratégia, Rui.
Por isso não é? é que eu comecei a dizer que a visão, Ou a seja, estratégia como é que tu podes ter, uma diplomacia económica, ou seja ela qual for, se tu não tens uma estratégia e antes disso de uma relação visão, e antes disso com uma esses visão. países? Sim, sim, não tens uma visão, E, assim, e, e, o que é que limpar os nossos óculos do preconceito de algumas questões, porque todos os países lá estão. Todos os países lá estão e nós temos que saber fazer a real política e a diplomacia económica que ajuda a nós, e concordo contigo, nós temos de deixar de ser o país da mala de cartão para ser o país que, ainda há um mês atrás esteve lá o Ministro da Economia de Portugal em Riad e foram mais de 40 empresas em Portugal e começa-se a sentir um bocadinho de uma dinâmica de entrada no país, mas nós vamos, não quero comparar com a Itália, com a França, com a Alemanha, que têm dinâmicas de diplomacia económica aos Estados Unidos, mas Portugal, e é essa das coisas que eu acho que os portugueses não percebem que está lá adormecido esse grande ativo, esse grande filão que é a nossa história. Portugal hoje é trendy, eles, sempre que eu falo em Portugal e em aspectos da nossa história, eles ficam deliciados e apaixonados, porque a nossa história é riquíssima, dos 500 anos de descobrimentos, toda a história, a nossa relação com os árabes também, porque eles estiveram no Al-Andalus e em Portugal durante mais de não só 600 anos. nós andámos a competir com eles lá no no Índico, não é? Sim, Portanto, portanto, nós e andámos em isso, guerra com e eles isso, na e isso Índia, pelo acho domínio que da há Índia. lições de história. O português já não é aquele português que vai para executar um trabalho e é trabalho de casa, não é? O português influencia. O português fala de Portugal. O português diz que em Lisboa existem coisas interessantes. Eles já falam. Onde é que é Nazaré? Onde é que é Óbidos? Onde é que é Bragança? Eles fazem-me estas perguntas. E eu, de onde é que tu ouviste falar em Bragança? Eu gosto daquilo do castelo, gosto daquela, gosto das pessoas, gosto daquela história que está a Tens que existir lhes por trás. contar que em Lisboa existe a moraria também, não é? Eles sabem essas questões todas e eles conhecem essa história toda por trás. Eles são fascinados. Oh, Rui, mas o português pergunta é: e o que é que o nosso país consegue captar de valor disso? Ou seja, como é que eu vou viver melhor por nós conseguimos projetar a nossa Eu história na acho que Arábia Saudita? eu acho que parte do sucesso do que está a acontecer no nosso turismo, em Portugal, deve-se, não estou a falar do mundo árabe, deve-se de muitos, diáspora portuguesa que está no mundo a influenciar e a falar bem de Portugal Mas o e turismo é uma eu quando digo visão turismo limitada, né? o turismo é um enabler de outras questões, Turismo porque é uma droga, não é é? um facilitador de que eu posso dizer, há muita gente que vem a Portugal do ponto de vista turístico e depois acaba por fazer negócios cá. Sim, só Ah, que depois vão comprar casas e o preço das casas fica mais caro e depois os portugueses não conseguem comprar casas. Pois. eh, Epá, repara, eu acho que Isso acho que acontece, acredito que acontece, não é só há outro tipo de influenciadores do preço das casas que não passam por isso. Mas esses bons problemas, isso é acho que verdade, mas isso nós somos vítimas do nosso sucesso. É verdade, mas isso também parte por estratégias internas de como a gente está a dar casas aos portugueses e como é que a gente está a ter um bom nível de vida e qualidade de vida aos portugueses. Acho que o que acontece, sabes o que é? Nós temos esse sucesso que tu estás a falar, que temos sucesso, Portugal é conhecido, como tu próprio disseste, nem que seja só pela história, mas como nós não temos uma visão, nós acabamos por não conseguir captar esse valor e Consolidar. ficamos só com a parte negativa. E depois isso é uma bola de neve. Mas nós somos muito pessimistas, somos um povo muito Mais isso, pessimista. claro. E os próprios nossos sucessos, nós falamos mal dos nossos sucessos. E nós temos que ser. Quando eu estou lá fora, eu sinto isso porque estou lá fora, sinto que o valor que eles dão ao país, o valor que eles dão aos portugueses, o valor que eles dão à nossa história, o valor que eles dão aos nossos ativos, e por norma nós que estamos cá dentro, em Portugal, não valorizamos isso, não sentimos isso, vemos Eu às como vezes tenho até a sensação que portugueses fora de Portugal valorizam muito mais muito Portugal mais, do muito que os mais. portugueses que estão em Muito Portugal. mais. Sem qualquer tipo de. Até porque a minha vida foi toda construída em Portugal e eu não sou um expatriado normal, fui para fora com já mais de 50 anos, mas sinto exatamente isso. Eu sinto que o português que está lá fora também tem a ver com o facto de estar longe e de querer potenciar o facto de ser português e as nossas coisas boas, valoriza imenso isso. E sente que há retribuição do outro lado. eu acho que nós temos que ter uma grande discussão em termos do nosso papel, efetivamente, Concordo, no mundo. concordo. Aquilo que tu estavas a E falar sermos sobre ambiciosos.
aquilo Temos ambição. que, sim, isso nós somos Temos que sempre. pensar em grande e fazer agora. Nós somos sempre muito ambiciosos, embora não o digamos, mas somos sempre. Tu falaste sobre a nossa presença nos países árabes e Todo concreta, mundo, e concreta, todo mundo, sim, Certo? mas também, quer dizer, repara, ainda há bocado falaste que há grandes dinâmicas geopolíticas, de alterações, etc. E de facto o que nós temos vindo a observar uma gigantesca mudança geopolítica a virar-se para a Ásia, para o Sudeste Asiático, para, Curiosamente, país onde nós andamos, né? curiosamente, tudo Né? países onde nós andamos. Desde a África, mais a zona do Golfo, a Índia, China, sim. é tudo sítio onde Portanto, nós ou andamos, né? seja, nós podemos ter simplesmente uma visão que era sermos mediadores culturais. Completamente de Ou acordo. seja, nós podemos não ter o poderio económico que têm os alemães, ou que têm os franceses, ou que já tiveram os ingleses, não sei se alguma vez se ainda o têm, e outros países, portanto, ou da própria China, não é? Mas não temos esse poderio económico, mas nós temos a capacidade de mediar culturalmente Queres que eu te dê um os exemplo? vários países. Uhum. E acho que essa é a grande força que nós temos e que devíamos saber aprender. Nós temos que aprender. Temos que aprender a usar isso. Nós não sabemos usá-lo. Nós usamos-lo muito bem como indivíduos. Sobretudo os portugueses, quando estão lá fora, conseguem muito bem fazer essa mediação. Quase que essa interpretação entre culturas, não é? Portanto, mas nós não conseguimos fazer como negócio. Como Nós não país. conseguimos fazer como país, como uma afirmação de cultura. Tem a ver com a nossa escala. Mas a É, escala aí não incomoda nada. eu sei, não, A mas escala nós aí não temos incomoda. esse Nós temos uma escala problema desse. de sentir que a escala é um problema para nós. Não é um problema E para nós. pois não é. Porque se nós nos colocássemos nessa posição de mediadores culturais, que é um passo para quase mediador de negócio, não é? Portanto, se assim o quiseres. Mas é muito mais do que a mediação de negócio, não é um compra aqui e venda acolá. É precisamente a construção de pontos, a construção de parcerias que permitam criar as grandes pontes culturais entre os vários países, não é? Se nós aprendêssemos a usar isso do ponto de vista estratégico, acho que conseguimos voltar a ter um papel importante em termos Eu internacionais. vou-vos dar um exemplo. Dá lá um exemplo, sim. Eu tenho uma equipa multicultural e multinacional com mais de 10 países: Paquistão, Índia, Filipinas, Sauditas, Sírios, Nepal, muitas nacionalidades, que é uma questão, é algo que é normal na Arábia Saudita, em quase todos os setores. E eu sou capaz de ser o único na minha empresa que consigo fazer a mediação entre todos. Hum. E tem muito a ver com o papel que os portugueses têm no mundo. Nós temos que entender, temos até pela nossa história da ligação com a China, com a Índia, com a África, com a América, com a própria Europa, somos dos poucos países no mundo, e para além de termos essa ligação histórica, temos uma capacidade humana inata de empatia e de facilitismo e de mediação que mais ninguém no mundo tem. Isto não tem nada a ver de arrogância nem de vaidosismo, mas é algo que faz parte da nossa idiosincrasia enquanto português. E eu tive pessoas que me ligaram a mim e dizer assim: olha, podes enviar um e-mail para aquele tal ali. Um egípcio a dizer que para enviar um e-mail para um filipino. Eu disse: mas envia tu, estamos os dois da mesma empresa, envia tu. Não, mas pode ser mal visto. E o português, ao contrário de um inglês ou de um francês que estão num nível, digamos, que tratam muito dentro das suas esferas de influência, o português tem essa capacidade inata de fazê-lo, e aqui podemos falar em todos os setores, cultural, económico e todas as Isso é um áreas. bocado consequência de termos um país pequeno, não é? Tivemos essa É necessidade. consequência de muitas coisas, é consequência de Portugal ser um país aberto ao mundo. Nós Sim, mas digo que falamos da estamos Índia. abertos ao mundo porque na altura, especialmente nos descobrimos, era um país pequeno, tínhamos, como é que nós estamos em tantas partes do mundo, não é? Com o poderio que nós tínhamos. É fácil mostrar quem é português no mundo. Eu, por norma, quando vou a uma reunião, eu tenho, marcar reuniões na Arábia Saudita é algo difícil, seja ele por LinkedIn, seja ele por e-mail, seja ele por telefone.
Eu, por norma, como icebreaker e como quebra-gelo, eu digo: eu sou o Rui, sou de Portugal, estou baseado em Riad e o ser de Portugal abre logo portas. Porque as pessoas têm curiosidade em falar com portugueses, sabem que somos pessoas honestas e pessoas positivas no sentido de mediação e de facilitação e de discutir algo de forma muito positiva. Somos uma pessoa que entende as culturas religiosa e cultural e de nacionalidades. Nós começamos a falar do indiano, rapidamente vamos Goa, Damão, Dio, chinês, Macau, África, Angola. Nós sabemos falar a língua deles. Eu tenho um português, um português não, um indiano que trabalha na minha empresa, chama-se Fernandes, a família dele é de Goa. Qualquer reunião que eu estou, mesmo com os árabes, eu uso logo um ponto de link para que a reunião flua. Uhum. E essa mediação cultural que tu falaste e outros aspectos, como é que a gente pode trazer mais valias do ponto de vista económico para as nossas empresas, nós temos que saber usar isso com inteligência e com smart power. Porque isso vale muito hoje no mundo dos negócios. Eu vejo também um bocadinho no mundo político, a forma fácil como muitas vezes os primeiros-ministros e os presidentes falam uns com os outros tem a ver muitas vezes com as formas como eles conseguem Encontrar pontos de encontro, né? encontrar pontos de encontro. E o Trump é um bom exemplo, que ele usa isso como arma muito grande. O Trump é muito bom nisso. É a forma como ele não cria distâncias, ele ou cria distância ou entra logo com a forma de fazer esse smart power. Podemos gostar ou podemos não gostar, mas o português tem essa capacidade de fazer esse smart power e de se relacionar.